Estamos de volta, programa Questões de Fé. Vamos já quase terminando a nossa reflexão sobre a exortação apostólica do Papa João Paulo II, 1980, por aí, né? Eu não sei bem agora, não estou lembrado a data. A resposta ao desejo de comunhão, de estar juntos, pode ser dada pela paróquia quando esta, graças à participação viva dos fiéis, se mantém coerente com a sua originária vocação e missão. Ser no mundo lugar da comunhão das pessoas, de modo especial daqueles que creem, e ao mesmo tempo sinal e instrumento da vocação de todos para a comunhão, para o amor. Numa palavra, ser a casa que se abre para todos, está ao serviço de todos, ou como gostava de dizer o Papa João XXIII, o fontanário da aldeia a que todos acorrem na sua sede. Na verdade, é uma palavra que nós não conhecemos muito, fontanário. Em geral, as aldeias, pequenas cidades nos países, mesmo em Israel, lembremos de Nazaré na época de Jesus e tinha a fonte, chamada Fonte da Virgem. Aquele chafariz hoje, agora eu passando para os dias de hoje, né? É aquele chafariz que fica no centro lá da cidade, onde as pessoas vão pegar a água, vão buscar, porque não havia água encanada para todas as casas. Então as pessoas tinham que pegar água num determinado lugar. Na Europa era muito comum, em todas as pequenas cidades, em todos os países europeus, as pequenas cidades tinham esse que nós chamamos fontanário, onde as pessoas iam buscar água para viver, né? Aí o Papa João XXIII compara a paróquia como uma coisa parecida com isso, onde todo mundo vai lá, né? Eu me lembro que aqui na igreja de São Sebastião é muito curioso, durante a semana, a igreja central, né, tem a secretaria que fica aberta o dia todo e as pessoas chegam e falam assim, onde eu pego o ônibus para tal lugar? As meninas têm que se virar, elas já começaram onde fica tal lugar assim, assim, como eu faço, enfim, o hospital, tudo quanto é tipo de problema e de informação costuma cair lá. E eu falei, vocês têm que se preparar para ser guia turístico, para dar informações para tudo, é um pouco de tudo, e também aqueles que vêm desabafar. Nesses tempos mais recentes, o fenômeno da agregação dos leigos entre si assumiu formas de particular variedade e vivacidade. Se na história da Igreja tal fenômeno representou sempre uma linha constante, como provam até os nossos dias as várias confrarias, ordens terceiras e os diversos sodalícios. Sodalícios são formas de agregação, vicentinos e assim por diante. Ele recebeu, esse tipo de agregação, recebeu um notável impulso nos tempos atuais, que tem visto o nascer e o irradiar de múltiplas formas agregativas, associações, grupos, comunidades, movimentos, comunidades inseridas, leigos consagrados como o Shalom, né, que nós vamos ver mais um testemunho agora. Pode falar-se de uma nova era agregativa dos fiéis leigos. E é nesse espírito que o Jefferson Caio de Oliveira, estudante de administração e que é um postulante à comunidade da Aliança Shalom. Vamos conferir o testemunho dele. Eu estudo na PUC Minas, estou fazendo o 5º período de administração. E, de certa forma, para mim está sendo um aprendizado muito grande, assim, nesse sentido da universidade, né, onde tem contato com várias pessoas, né. Nesse constante itinerário, né, identificamos também que é necessário, né, a gente se manter firme, né, e ser sinal. É necessário que a gente se firme, né, e deixe que esse amor de Deus transborde, né, através de nós. Não te deixes abater, não te deixes perder. Desde pequenininho participava de grupos de jovens, mas ainda faltava algo além assim no meu coração.
Então, o convite de um amigo, né, eu conheci o Shalom no Retiro de Carnaval, onde ele, pouco a pouco, comecei a sentir algo diferente no meu coração, né? Comecei a ficar um pouco inquieto. Então, participando mais do Shalom, principalmente das vigílias jovens, foi algo que me chamou muita atenção, assim, né? Estar mais próximo de Jesus Eucarístico. Então, pouco a pouco, eu senti esse desejo, né? De uma vida mais radical. E no Carisma Shalom, eu encontrei tudo isso, né? E vivo isso, busco viver isso diariamente. Assim como o nosso fundador, né, lá no começo da comunidade, como jovem, também quis ofertar a vida dele, assim hoje, como jovem, eu também quero ofertar minha vida em favor de outros jovens, né? Então, esse sentido para com o outro na comunidade. Se tiveres a Deus, nada mais. Não adianta nada participarmos, né, da paróquia, irmos na missa, participar de uma comunidade, se a gente não sair em missão, né? Então, o leigo é aquela trabalho de formiguinha mesmo, né, que vai de vizinho em vizinho, vai de amigo em amigo, né, anunciando essa palavra de Deus. Assim como Cristo e os apóstolos, né, foram, assim também nós somos leigos, somos chamados aí. Ministrados, sim, pelo amor de Deus, ministrados por Deus, através dos bispos, dos padres, mas somos nós que no cotidiano, no nosso dia a dia, no ônibus, em casa, nós continuamos e damos vida, né? Essa palavra de Deus está em nós. Nosso trabalho, nossa profissão é um dom de Deus. Então, utilizar isso com responsabilidade e saber que a providência de Deus passa por mim para a vida do outro, né? Eu não posso negligenciar que as minhas atitudes impactam na vida do outro. Então, com essa consciência, né? Com esse amor de Deus que eu recebo, né? Vou dando prosseguimento aos meus estudos, no meu trabalho, na minha vivência também como família, né? Como irmãos, né? Então, dá um sentido a tudo isso por meio do amor de Deus. Muito bem, a gente vê basicamente toda a linguagem dele foi mostrar a necessidade de estar juntos, de fazer comunhão, de ter relações com as pessoas. Nós somos seres societários, o ser humano nasceu assim. A nossa identidade é uma identidade relacional. Já a própria palavra pessoa, que é uma palavra que foi criada pelo cristianismo, porque ela não existia, a palavra pessoa vem de personare. Personare era o buraco que se fazia aqui na altura da boca das máscaras do teatro grego, para fazer soar. E a máscara em grego se chamava prosopon. A palavra pessoa é originada daí. Vem com a ideia de máscara, porque no teatro grego a representação era feita através de máscaras, de fantasias. Se eu quero ou ia representar um personagem, eu coloco a máscara daquele personagem. E para poder falar, fazia-se uma fenda, porque senão a voz não saía. E aí, esse buraco em latim era personare, daí veio a palavra pessoa. Mas a palavra pessoa, vocês estão percebendo que ela não tem nada a ver com a máscara, nem o buraco feito para as pessoas, para os atores falarem. Ela foi inventada, tirada desse contexto para significar o quê? Relação. Nós somos relações. Sem nos relacionarmos, nós morremos espiritualmente, psicologicamente. Relação é afeto, é amor, é estar com os outros, é dialogar, é compartilhar, é ir e vir. O que você tem aí para nós? Padre, a gente estava falando no bloco anterior sobre a questão dos leigos. Sei. Chegou uma pergunta aqui sobre o diaconato permanente. O diaconato vem para ajudar, para suprir essa necessidade da igreja, principalmente em lugares que há muitas comunidades e poucos sacerdotes disponíveis? Uma explicação, o diaconato não é leigo. O diácono mesmo permanente, casado, com filhos, pode celebrar casamento, fazer homilia, proclamar o evangelho e outras atividades, é um ministério ordenado, faz parte das 3 ordens, diaconato, presbiterato e episcopado. E, portanto, o diácono ele tem o seu ofício próprio como ministro ordenado. Portanto, não é do ministério não ordenado, dos leigos. A partir do momento que alguém, um pai de família, é ordenado diácono,
e nós os temos em Belo Horizonte, ainda não naquele número que a gente considera, por exemplo, em Paris são mais de 300 diáconos permanentes. Uma vez eu concelebrava na catedral e no final foi muito bonito, porque era um final de uma assembleia dos diáconos e quando chegou no final da missa, lá numa sacristia enorme, obviamente, aí vieram as mulheres, os filhos, cumprimentarem os diáconos que tinham concelebrado a missa com, na época era o cardeal de Paris, Lustiger. Tem outra pergunta? Sim, padre. Na verdade, um comentário, a Maria Helena, que é do Alto dos Pinheiros, ela diz que o assunto do aborto é muito complicado, mas precisa ser tratado, pois a vida tem que ser preservada em qualquer forma, de qualquer fase, independente das convicções pessoais. O que ela disse é importante. Não é uma questão religiosa só. É uma questão de preservação da espécie humana. Porque a partir do momento que, igual o tobogã, né, o toboágua, sei lá, quando você começa, você não tem retorno. Então, quando a desvalorização da vida começa a entrar, é só olhar os países. Aí não é só aborto, é eutanásia. Então, a vida fica banalizada. E com isso, o fato da gente dizer que a vida deve ser preservada da sua origem até o seu fim natural, nós estamos falando também da vida da mãe. Nós não estamos dizendo que as mulheres se deve fazer uma opção entre a vida da mulher e a vida da criança, não. A vida como tal, a vida dos dois, da mãe e da criança. Quem é contra o aborto não é contra as mulheres, não é contra as mães, de forma nenhuma. É a favor da vida e não a favor da morte. Voltamos daqui a pouco.